Bem-vindos a uma série de vídeos em que faremos uma análise estatística de um processo utilizando o Excel. Nesta série de vídeos abordaremos a estabilidade do processo, as medidas de tendência central, medidas de variação, normalidade dos dados e capacidade do processo. No primeiro vídeo, vamos aferir a estabilidade do processo com uma carta X/R. Vamos para o vídeo. Para desenvolvermos esta análise, vamos utilizar um conjunto de dados relativos à espessura de pintura de uma peça para automóvel. O aparelho de medição aqui foi um micrómetro, a unidade de medida são microns. O nosso tamanho da amostra, o nosso N, são 125. Este processo tem um valor-alvo de 0,250 microns e uma especificação de mais ou menos 0,05 microns. Quer isto dizer que vamos ter um limite inferior de especificação de 0,245 microns e um limite superior de especificação de 0,255 microns. Para podermos verificar se o nosso processo é estável, vamos construir uma carta X/R, uma carta de médias e amplitudes, num ficheiro já pré-preparado para isso. Neste ficheiro só teremos que colocar o tamanho de subgrupo e o nosso tamanho de subgrupo é 5 e preencher, portanto, esta grelha com os nossos dados. Para isso, venho aqui buscar os dados, vou selecionar 5 em 5 porque é o tamanho da amostra de cada um dos subgrupos, ou seja, cada vez que formos recolher dados, recolhemos 5 dados de forma consecutiva do nosso processo e vamos então passar estes dados para o ficheiro e, se repararem, à medida que vamos colocando os dados no ficheiro, ele vai começar aqui a construir as cartas de controle, as cartas de média e amplitudes. Vamos então passar todos os dados para ver qual é o resultado final. Com todos os dados colocados na grelha, obtemos então as cartas de controle das médias e das amplitudes. As cartas X/ para a média e R para a amplitude devem ser analisadas em conjunto. O que é válido para as médias terá que ser válido também para as amplitudes. Um processo estável é aquele que está sob controle estatístico e que é afetado somente por causas comuns de variação. Para verificarmos se o nosso processo está sob controle estatístico, o padrão de ambas as cartas tem que ser aleatório e 2/3 dos pontos têm que estar concentrados em redor da média e não podemos observar nenhuma das situações representadas aqui ao lado. Se dividirmos as nossas cartas em 3 partes iguais, do limite superior de controlo ao limite inferior de controlo, zonas A, B e C, verificamos que, além do padrão aleatório, 2/3 dos pontos estão concentrados em redor da média, portanto na zona B, e também não temos nenhuma das 7 situações da ajuda visual aqui do lado. Desta forma, podemos afirmar que o nosso processo está sob controle estatístico e, portanto, é estável e predizível. Brevemente teremos um novo vídeo sobre controle estatístico do processo, onde abordaremos o tema das cartas de controle com mais profundidade.